Boa noite, pessoal. É com muita felicidade que eu estou aqui de novo conversando com vocês. Eu estou muito feliz de dizer que a gente vai estar junto de novo aqui nesse nosso novo local daqui a 2 domingos. A gente vem falando que a gente estaria aqui no próximo domingo, dia 1º, mas infelizmente a gente está com alguns atrasos aqui. Só vai ser possível retornar com os nossos cursos presenciais no dia 8, mas a gente está ansioso para esse momento. A gente está esperando para esse momento em que a gente vai poder estar aqui, nesse novo lugar, junto, compartilhando a palavra, compartilhando o amor de Deus, tudo aquilo que Ele tem para a gente, de novo, presencialmente. Vamos ter que esperar mais duas semanas aí, mas já a gente está de volta aqui. É sempre muito feliz para mim, uma honra estar aqui compartilhando a palavra de Deus, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu tenho tentado trazer para vocês aquilo que Deus tem falado comigo ao longo da semana. Para mim tem sido muito importante compartilhar aquilo que tem estado no meu coração durante esse momento. E é sempre bom poder fazer isso com vocês aqui, mesmo que online, esperando ansioso pelo momento em que a gente vai poder estar junto de novo. Já pensando na nossa reabertura, eu estava com uma palavra muito no meu coração em relação ao templo, em relação ao nosso novo local, em relação à nossa comunidade, à nossa vizinhança aqui, e sobre tudo que representa essa nova etapa da igreja, esse novo momento que a gente vai viver aqui. Sendo uma igreja no pulso do tempo, eu acho que é sempre muito bom relacionar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração com as coisas que a gente está vivendo, com as coisas que estão acontecendo à nossa volta e com as coisas que estão se passando pelo mundo. Então, eu acho que é sempre importante a gente olhar para o nosso entorno e ver como é que a gente pode impactar, como é que a gente pode perceber o mundo através dos olhos de Jesus, através dos caminhos que Ele propõe para as nossas vidas. Quando eu estava pensando em templo, essa semana eu não pude deixar de ler as notícias relacionadas às 2 igrejas que foram queimadas no Chile e todas as reações que isso gerou. E isso impactou muito meu coração durante essa semana, até mesmo porque eu fui lembrado pelo meu oráculo, minha tia Maisy, lá da Betânia, que esse mês de outubro é o mês da igreja perseguida. Então eu fiquei com muito isso no meu coração durante essa semana e a gente vai falar um pouquinho também disso. Só para quem não está inteirado muito do que aconteceu, no domingo passado, segundo a maioria dos sites de notícias, 2 igrejas católicas foram queimadas lá no Chile, depois de uma onda de protestos. Parece que havia um grande protesto para comemorar 1 ano dos protestos que aconteceram no ano passado no Chile. E após esses protestos, algumas pessoas acharam que seria interessante protestar queimando 2 igrejas lá na capital do Chile. Isso aconteceu no domingo passado. Bom, mas antes de falar exatamente disso, eu vou falar do que ficou no meu coração durante essa semana em relação ao templo, em relação à perseguição da igreja, em relação a essas coisas. 3 coisas ficaram mais marcadas para mim. A questão da mudança, que tem muito relação também com o momento que a gente está vivendo no mundo, com esse momento de pandemia, com esse momento de pós-pandemia, com esse momento de reinvenção. A questão da igreja enquanto templo e a questão das reações dos cristãos em relação às coisas que acontecem à nossa volta, em relação às coisas que acontecem no mundo e o caminho que Jesus propõe para a gente e que a gente tem que tentar seguir em relação às outras pessoas também. O primeiro ponto que eu vou falar é a questão em relação às mudanças. Eu acho que há 2 semanas, quando eu falei aqui com vocês, eu falei que esse momento de pós-pandemia, esse momento de pandemia é um momento de reinvenção. É um momento de reinvenção nas nossas relações, é um momento de reinvenção no nosso trabalho, é um momento de reinvenção na nossa comunidade, é um momento de reinvenção na nossa igreja. A gente está passando por algo que a gente nunca passou, a gente está passando por momentos de incerteza, por momentos de insegurança, alguns momentos de medo, e a gente precisa orar, entregar nosso coração a Jesus, entregar nosso coração a Deus para que a gente possa passar por esse momento e sair desse momento sendo um novo cristão em Jesus, um novo cristão que observa o mundo de uma forma diferente, que observa as pessoas de uma forma diferente, sempre com mais amor, sempre com mais misericórdia, sempre com mais carinho e sempre com mais acolhimento, tentando abrir os braços para as pessoas e contribuir para o reino de Deus de acordo com aquilo que Jesus propôs.
É esse o nosso papel, é isso que se espera de nós como cristãos nesse momento pós-pandemia, nesse momento em que a gente está se caminhando para cada vez mais flexibilizações. A gente agora está tendo na Europa um pouco de um retrocesso, os casos começaram a subir, mas a gente tem que caminhar, sempre entregando o nosso coração a Jesus para que a gente possa retornar às nossas atividades de forma diferente, mas de forma melhor para contribuir cada vez mais para a construção do reino de Deus. E isso também se relaciona muito com essa nossa mudança, com esse nosso novo local, com essa nossa nova sede aqui no centro de Icaraí, né? A gente sai de um local onde a gente teve um ano maravilhoso, tanto em relação ao nosso office, que ficava ali na Frois, quanto em relação ao nosso local de celebração, que era a Dome. E a gente teve um ano extremamente frutífero para a igreja, muito positivo, mas a gente vai agora passar para uma nova etapa. Uma nova etapa onde a gente está no meio de Icaraí, onde as pessoas vão passar pela nossa porta e vão ver o que está acontecendo aqui dentro, num lugar de celebração ao amor de Deus. E a gente precisa encarar esse momento também como um momento de reinvenção. Um momento de reinvenção para que a gente seja reconhecido como a Igreja de Cristo nesse lugar. Para que a gente seja reconhecido pelo amor de Jesus nesse lugar e para que a gente possa impactar esse nosso meio, essa nossa comunidade aqui positivamente. Quando a gente pensa em nosso templo, a gente às vezes pensa primeiro no nosso templo físico, no nosso local físico, na nossa sede. E é muito interessante dizer que essas paredes que cercam esse local, esses tijolos, essa parede de vidro que a gente tem aqui agora, elas nada mais são do que uma delimitação do espaço onde mais de uma pessoa está reunida para adorar a Deus, para orar a Deus e para entregar seu coração diante dele. Quando eu falo isso, que elas são a delimitação de um espaço para onde a gente vai se reunir, o mais importante aqui não é a delimitação do espaço. O mais importante aqui é o número de pessoas que estão reunidas entregando seu coração a Deus. Porque a gente também lembra que a Bíblia fala que onde mais de um estiver reunido, ali Deus, em nome dele, Deus também estará. Então isso importa muito mais do que as paredes que nos cercam, muito mais do que os tijolos que nos cercam. E na verdade, o que a gente não pode deixar que essas paredes façam é que elas nos prendam aqui, ou que elas restringam o nosso espaço aqui. A gente não pode deixar que essas paredes nos transformem numa bolha alheia ao que acontece do lado de fora. A gente não pode deixar que essas paredes nos separem do que acontece lá fora. Isso a gente não pode deixar que o nosso templo físico faça. A gente precisa ser uma igreja que vai além dessas paredes, que vai além desse templo físico. É muito importante que a gente saiba disso para que a gente possa deixar o amor de Jesus que transborda nas nossas reuniões aqui, transbordar para o lado de fora, para que a gente possa impactar a nossa cidade e a nossa comunidade. E quando a gente olha para a destruição das igrejas no Chile, a primeira coisa que a gente tem que fazer também é repudiar qualquer ação de violência, qualquer tipo de ação que seja violenta em relação a pessoas, em relação a patrimônio, em relação a ações. O cristão tem a obrigação de repudiar esse tipo de violência, de repudiar esse tipo de ação, seja contra o que for. Seja contra vidas, seja contra construções, seja contra pessoas, seja contra qualquer tipo de crença. É uma obrigação do cristão repudiar qualquer tipo de violência que seja feita como modo de protesto, modo de reivindicar, porque isso não traz nenhum ensinamento de Jesus. Jesus não nos ensinou a agir dessa forma. Então é um papel do cristão repudiar qualquer tipo de violência, seja contra quem for. Mas a gente também precisa lembrar que quando a gente olha para a destruição de uma construção, de um templo físico, de paredes, de tijolos, apesar de ser muito difícil de encarar isso, de olhar um sonho destruído, muito trabalho colocado, a gente está investindo o nosso tempo, está investindo o nosso dinheiro, está investindo nosso amor nesse lugar, na construção desse novo lugar. Então qualquer tipo de destruição, aquilo que a gente constrói, é muito dolorido. Mas a gente tem que lembrar que esse tipo de destruição não afeta o nosso templo espiritual, não afeta a nossa capacidade, a nossa unidade como igreja de Cristo, que vai muito além de qualquer parede que está construída à nossa volta. A gente precisa sempre lembrar
que esse tipo de destruição não pode afetar a nossa certeza e a nossa fé em Jesus e a nossa capacidade de transbordar o amor de Deus para quem está à nossa volta. Até mesmo porque a igreja, enquanto o corpo de Cristo, ela não é um templo físico. Eu vou ler para vocês Mateus 16, 13 a 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quando eu estava estudando esse versículo, ele tem algumas interpretações, mas a que a gente pode ter a certeza absoluta é que a igreja de Cristo não está fundamentada numa pedra que se refere a um tijolo, a uma parede. A igreja de Cristo, ela está fundamentada no trabalho dos discípulos e na certeza de que Ele é Cristo, Filho do Deus vivo na terra. Nada além disso. Essa é a pedra fundamental da igreja de Cristo. Essa é a pedra fundamental que é indestrutível. A igreja que está fundamentada no alicerce do nome de Jesus e na certeza de que Ele é o Filho do Deus vivo é indestrutível. Ela não está sujeita a nenhum tipo de arma, de destruição por arma humana, a nenhum tipo de poder que existe nesse mundo. E indo além, ela não está sujeita nem à destruição do inferno. O versículo diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja que está fundamentada na pedra, no nome de Jesus, que é o nome de Jesus, com o trabalho dos discípulos, na certeza de que Ele é o Deus vivo, o Filho do Deus vivo na terra, é indestrutível. E para a gente falar um pouco também das reações que eu vi ao longo da semana, dos cristãos e de como a gente precisa encarar as coisas que acontecem no mundo, inclusive tratando daquilo que eu falei lá no início, da perseguição aos cristãos, é muito importante que a gente pontue algumas coisas e que a gente tenha algumas coisas em mente quando a gente se depara, né? Seja com a perseguição aos cristãos, seja com uma ação dessa de destruição de uma igreja, seja com uma palavra contrária à palavra de Cristo. A primeira coisa que é interessante a gente pontuar é que Deus não precisa de um advogado, Deus não precisa de um defensor. Deus, na verdade, Ele quer que nós sejamos filhos, servos, que nós o adoremos e que nós contribuamos para a construção do reino, mas Ele não precisa que a gente seja o seu defensor e o seu advogado. Na verdade, somos nós que precisamos que Deus seja nosso defensor, que Deus seja nosso protetor e que o Espírito Santo advogue em nosso nome. Então, quando a gente se depara com uma ação dessas, com algo que vai contra a palavra de Deus, ou alguém que comete um ato violento, seja por ações ou seja por palavras, em relação à igreja, em relação à palavra de Deus, ou em relação à própria comunidade cristã, a gente tem que lembrar também dos caminhos de Jesus. Em todos os evangelhos, todos os relatos da vida de Jesus, apenas uma vez, se eu me recordo bem, apenas uma vez Jesus agiu com algum tipo de uma ação mais enfática, uma ação um pouco mais forte para tratar algum comportamento contrário à palavra de Deus, que foi aquela na qual ele expulsa os vendilhões do templo. Todos os outros momentos, Jesus combateu o legalismo dos fariseus, a opressão do Estado romano, a indiferença das pessoas, a descrença, o deboche, palavras duras, palavras ruins. Ele combateu tudo isso com amor, com misericórdia, com perdão, com carinho e com acolhimento. São essas as ações que a gente precisa ter em mente quando a gente vai combater esse tipo de ação, quando a gente vai se posicionar em relação a esse tipo de ação.
A gente precisa se parecer com Jesus também em relação a isso. E tratando mais especificamente da perseguição aos cristãos, e eu vou falar de perseguição, eu não vou usar uma palavra que foi muito usada essa semana, que é cristofobia, porque ela não é bíblica e porque ela não é muito precisa para a gente tratar desse tema, principalmente no Brasil. Então eu vou falar sobre perseguição aos cristãos. E para quem não sabe, perseguição aos cristãos é uma coisa muito, muito severa, é uma coisa que acontece no mundo. A gente tem lugares onde os cristãos são perseguidos, onde os cristãos são presos, são mortos, única e exclusivamente porque são cristãos. Onde você carregar uma Bíblia, seja na sua mão, seja na sua bolsa, pode ser motivo para você ser torturado, para você ser degolado, para você ser enforcado em praça pública só pelo fato de você ser cristão. E talvez aqui mesmo no Brasil você já tenha, em algum momento na sua vida, talvez na sua escola, talvez no seu trabalho, na sua faculdade ou na sua relação com seus amigos, tenha se sentido perseguido ou se sentido oprimido de alguma forma por não saber como se posicionar em relação a uma crítica à igreja ou em relação a um posicionamento talvez de preconceito em relação à igreja. Talvez você também tenha se sentido dessa forma. Isso também acontece de forma individual, de forma mais isolada aqui no Brasil. Porém, a gente precisa lembrar e ser grato que a gente vive num país livre. A gente vive num país onde a gente pode professar a nossa fé, onde a gente pode falar do amor de Jesus e onde a gente pode dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Deus vivo na terra, sem sofrer nenhum medo de perseguição, sem sofrer nenhum medo em relação a qualquer coisa que a gente possa ser restrito na nossa fé ou algo desse tipo. A gente precisa agradecer porque a gente vive num país livre em relação a isso. E por isso, não é muito preciso também dizer que existe uma perseguição ao cristianismo no Brasil. A gente precisa entender, nesse mês, que é o mês da igreja perseguida, que a gente tem que botar os nossos joelhos no chão, orar e agradecer pela nossa vida como cristão aqui no Brasil, orar pelas pessoas e pela igreja que está pelo mundo, que está sendo perseguida em outros lugares, onde realmente as pessoas podem ser presas, mortas e sofrer única e exclusivamente por serem cristãs. Na verdade, aqui no Brasil, a gente também precisa orar, porque a gente também vê muita gente que usa a religião, e não só o cristianismo, mas que usa o cristianismo também para perseguir e oprimir as pessoas. A gente precisa orar no Brasil para que essa não seja a pedra fundamental e que essa não seja a ação da Igreja de Cristo no Brasil. E quando a gente fala em perseguição, quando a gente fala em perseguição do cristão na Bíblia, quando a Bíblia trata desse tema, ela trata como uma promessa para a vida do cristão. É uma promessa para a vida do cristão de que ele será perseguido. Porém, a gente precisa notar algumas coisas. E aí eu vou ler aqui para vocês Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus fala: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lá em 2 Timóteo 3, 12 e 13 fala: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então a gente precisa lembrar que quando a Bíblia fala da perseguição ao cristão, ela fala as razões pelas quais o cristão vai ser perseguido. Ela fala os motivos. Jesus enuncia na fala dele, depois lá em 2 Timóteo também fala sobre essas razões, e ela menciona aqui, ela aponta as seguintes razões para as perseguições aos cristãos. A busca pela justiça, quando Jesus fala, quando por minha causa forem perseguidos, e aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. A perseguição mencionada pela Bíblia é uma perseguição pelas razões que
trazem os trabalhos dos discípulos de Jesus. Qualquer outra razão pela qual a igreja possa ser perseguida, e agora eu estou falando não da igreja de Cristo exatamente, mas da igreja, a igreja enquanto instituição humana. Qualquer outra razão que o homem, cristão ou não, possa ser perseguido, ela não é uma das razões listadas pela Bíblia. A igreja, ao longo da história, assim, a igreja humana, ao longo da história, cometeu diversos erros, se associou a regimes, se associou a governos, fez coisas ao longo da história associando-se a perseguições, regimes autoritários, regimes violentos. Essa igreja, quando ela sofre algum tipo de ação ou reação no mundo, a gente não está tratando da perseguição mencionada na Bíblia. A perseguição mencionada na Bíblia aos cristãos é aquela a qual a Bíblia se refere, é aquela que busca a justiça, é aquela que ocorre pela vida piedosa em Cristo Jesus. É aquela que ocorre pela certeza de que Jesus é Cristo, Filho do Deus vivo na terra, e que Ele foi e é a encarnação de um amor incondicional que se fez presente aqui para dar a sua vida por nós e nos salvar. Essa é a igreja que é perseguida e essa é a igreja mencionada na Bíblia da qual o cristão deve se orgulhar pela perseguição. Se essa igreja for perseguida por qualquer motivo que não seja um desses, não é a perseguição mencionada na Bíblia em relação à igreja de Cristo. E a gente vai estar aqui, num novo local. E eu espero e oro para que a gente seja um exemplo de igreja de Cristo aqui. Para que a gente seja reconhecido por essa nossa nova comunidade como uma igreja que busca justiça, como uma igreja de acolhimento, como uma igreja de misericórdia, de piedade e também de caridade. E além disso, que se a gente for perseguido, que a gente seja perseguido por professar o amor de Jesus, porque somente essa é a razão pela qual a Bíblia menciona que a gente deve ser perseguido, o amor de Jesus. Eu queria pedir agora que a gente dedicasse um momento a orar pela igreja, orar pela perseguição aos cristãos que acontece no mundo e orar para que a gente tenha um coração entregue a Jesus e preparado para impactar sempre a nossa comunidade positivamente. Senhor Jesus, eu queria colocar o nosso coração como igreja diante de Ti, Senhor. Eu queria colocar o nosso coração como igreja diante de Ti para que o Senhor prepare e trabalhe o nosso coração para que a gente seja sempre uma igreja fundamentada na pedra dos discípulos de Jesus, na certeza de que Jesus é Cristo, Filho do Deus vivo na terra, e que a gente deve entregar tudo a Ele e ter isso como alicerce e base exclusiva da nossa igreja, Senhor. Eu queria entregar, Senhor, a vida da igreja missionária, Senhor. A vida da igreja missionária que é perseguida, que é maltratada, que é presa, que é morta, que é torturada, Senhor, em diversos lugares do mundo, onde as pessoas tentam levar a Tua palavra, onde as pessoas são perseguidas exclusivamente pela sua fé, pelo seu amor a Ti, Senhor. Eu queria orar por essas pessoas, Senhor, que eu iria orar para que o Senhor renovasse as suas forças, Senhor, para que você desse coragem, Senhor, que você livrasse elas de qualquer mal, Senhor, para que elas possam estar a cada momento contribuindo para a construção do Teu reino, Senhor. E eu queria orar para que a gente possa ser uma igreja reconhecida pela nossa comunidade como uma igreja que busca justiça social, como uma igreja que busca misericórdia, Senhor, piedade, acolhimento, e que a gente seja visto nesse local, nesse novo local, nessa cidade, Senhor, como a igreja de Cristo, Senhor, como a igreja que o Senhor nos ensinou a ser, como a igreja que a gente pode ser e que a gente possa amar e ser amado pela nossa comunidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar hoje aqui ainda ansioso para que a gente possa se ver. Lembrando a vocês que a gente vai demorar 2 semanas, a gente vai estar de volta aqui no nosso local físico no dia 8 de novembro. E eu espero que seja um momento maravilhoso de reencontro e que a gente possa fazer tudo da melhor forma possível para a gente recomeçar, se renovar, se reinventar no amor de Jesus. Obrigado, gente. Tchau, tchau.